Bom dia! Tudo bem, gente? Depois de alguns dias sem vê-los, devido às atividades avaliativas, nós retornamos às nossas aulas online, certo? E hoje nós vamos terminar ali o capítulo 12 e na próxima aula, segunda-feira, nós também já começamos o capítulo 13 ali na parte de gramática e explicando para vocês e encerramos a semana que vem esse livro do livro 3, certo? Então vamos lá para a página 29 e eu já vou compartilhar aqui com vocês o livro. Só um minutinho. Eu já vi essa página, né? Colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise. Deixa eu retornar aqui para o início do capítulo, nessa página aqui. Página 28 e 29. Exercendo a cidadania. Aqui nós temos nessa primeira parte, aprender sobre cidadania é essencial para a vida em sociedade. Essa aprendizagem contribui para compreendermos a importância dos nossos direitos e deveres e deve ser aplicada no dia a dia. Uma dessas formas de aplicação está na reivindicação de direitos e há várias maneiras de fazer isso. Então, neste capítulo, você vai conhecer o gênero carta aberta, que vocês estudaram provavelmente em produção textual, né? E isso... Além disso, vai refletir sobre meio ambiente, um tema importante que tem tudo a ver com cidadania e qualidade de vida. Mas como assim, meio ambiente com cidadania? Nós somos cidadãos e nós também temos que cuidar do meio ambiente, não é, gente? E uma pequena coisa, um pequeno papelzinho de bala que às vezes você possa jogar na rua, não estou dizendo que vocês façam isso e acredito que vocês não façam, né? Isso pode prejudicar ali o nosso meio ambiente. Observe a imagem ao lado relacionada ao Acordo de Paris e troque ideias, né? Então, aqui nós temos Paris 2015. Deixa eu ver se eu consigo ler essa parte que está ali. Conferência sobre mudança climática. Não sei o que está escrito ali, não dá para ler. Da ONU, né? Conferência da ONU sobre mudança climática, isso. O que você observa de detalhes nessa imagem? Como você a descreve? Então, nós temos aqui uma folha, o sol e a Torre Eiffel aqui, não é? Para dizer que estão em Paris. A imagem traz a Torre Eiffel, o cartão postal de Paris, como se fosse a nervura de uma folha de árvore, aqui nessa parte, né? Onde tem aquela a separação de um lado para o outro da folha, que tem um recorte circundado por um tom amarelado, que representa aqui para nós o sol. Ok? Com base na leitura da imagem e das informações escritas abaixo dela, o que você imagina que seja esse acordo? Como assim um acordo lá em Paris, né? Então, no contexto, por meio do escrito, que fala em mudança climática e da imagem que sugere um buraco na camada de ozônio e a deterioração provocada pelo aquecimento global, né? Esperamos que vocês infiram que o acordo se refere a questões que dizem respeito ao meio ambiente. Sempre eles estão fazendo essas reuniões, chamam diversos países para participarem, para falarem sobre o meio ambiente. O que fazer, gente, nesse momento agora, em que vocês com certeza já têm estudado sobre isso, meio ambiente, a camada de ozônio, tudo isso vocês já devem ter estudado. E o que pode ser feito sobre o aquecimento global? Né? Será que ainda há esperança para o nosso planeta? Será que a quantidade de pessoas que vivem nele? E às vezes eu começo a pensar sobre isso dali, eu falo, meu Deus do céu, a qualquer momento o mundo pode, será que vai explodir? Começo a pensar nisso dali, por quê? O próprio homem, né, a humanidade em si, está destruindo o planeta em que vive. Né? E a gente sabe que isso é uma realidade. Muita gente acha que não tem nada a ver, que o planeta ele está ali, foi feito para nós morarmos,
mas nós temos que cuidar dele da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo, não é? De nós mesmos. Então, nós temos que aprender a cuidar dele também. Só que, infelizmente, tem muita gente que não cuida. Eu estava vendo uma reportagem sobre o rio Gange, não aqui no Brasil, lá na Índia, e ele falando lá, ele mostrando que uma parte do rio está morto, só que ninguém faz nada, né? Porque é um rio sagrado para eles ali, e continuam, né, jogando todo aquele monte de coisa que vocês sabem que eles colocam dentro dos rios. E não só lá, mas em todos os rios, o nosso Rio São Francisco aqui, também, né, as nascentes já bastante prejudicadas, e o assoreamento que está acontecendo com o rio ali também, no nosso Rio São Francisco. Mas vamos ver o que ele diz aqui, uma carta aberta aos líderes mundiais sobre florestas e mudanças climáticas. É curto o texto, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. A todos os líderes mundiais, em 2 semanas, você terá a oportunidade de fazer história ao chegar a um acordo forte, justo e universalmente vinculativo na Conferência das Partes sobre Mudança Climática em Paris. Você pode garantir que o mundo tenha uma chance de lutar para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Louvamos os esforços que muitos de vocês têm feito para mostrar que, de diferentes maneiras, suas nações estão prontas para assumir os desafios e as responsabilidades compartilhadas de mitigação e adaptação a mudanças climáticas. No entanto, há ainda muito trabalho a ser feito e uma série de questões permanecem na balança. Depois eu faço comentários, só vou ler rapidinho aqui. Uma área crucial não é resolvida e o papel do setor da terra, em particular das florestas. Na sequência de negociações do mês passado em Bonn, foi incluídas no texto que servirá de base para as discussões em Paris várias referências a florestas e uso da terra. No entanto, atualmente estes temas não são apoiados por todas as partes. Simplificando um acordo sobre clima que não conseguir resolver as questões de desmatamento e uso da terra, irá falhar. O setor da terra, agricultura, silvicultura e outros usos da terra é responsável por cerca de 1/4 de todas as emissões globais de gases do efeito estufa. Em muitos países em desenvolvimento, essa é a principal fonte de emissões. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas estima que o setor da terra poderia fornecer de 20% a 60% de mitigação cumulativa das alterações climáticas até 2030. Os esforços para conservar as florestas e restaurar terras degradadas também têm um papel importante a desempenhar na adaptação às alterações climáticas. Mas isso não vai acontecer na escala e no ritmo necessário sem o seu apoio em Paris. Junto com muitos países em desenvolvimento, a WWF acredita que o Acordo de Paris deve reconhecer a importância do uso sustentável da terra como um componente-chave para um desenvolvimento inteligente na área do clima. Ele também deve incluir incentivos para os países em desenvolvimento reduzirem as emissões de desmatamento e degradação florestal, gerirem as florestas de forma sustentável e aumentarem os sumidouros de carbono. Mais de 50 países em desenvolvimento em todo o mundo fizeram progressos significativos na concepção dos seus programas de REDD+, mas precisam da garantia de apoio financeiro a longo prazo dos países doadores para implementá-lo efetivamente. Visto que assegurar as florestas é parte importante do regime climático pós-2020, convidamos vocês, né, a apoiar medidas imediatas para proteger e restaurar florestas. O WWF está trabalhando com países em desenvolvimento e doadores, setor privado e parceiros da sociedade civil para ajudar a alcançar este objetivo. Um fim precoce para o desmatamento e a delegação florestal poderia resultar em cortes anuais de emissões de CO2 equivalente entre 1,3 gigatonelada e 4,2 gigatoneladas até 2020, o que seria um grande passo para fechar a lacuna de gigatoneladas entre as nações de mitigação confirmadas ou atualmente em curso e o que a ciência diz ser necessário. Além de o custo ser significativamente menor do que o de atividades equivalentes em outros setores, essas ações também trariam enormes benefícios para a biodiversidade para centenas de milhões de pessoas, incluindo muitas dos países mais pobres do mundo que dependem das florestas.
Muitos interesses e ideias concorrentes estarão presentes em Paris e muitas decisões difíceis terão de ser tomadas, mas acreditamos que o fim do desmatamento e o uso de novos recursos finitos da terra de forma sustentável é algo que todas as nações podem e devem apoiar. Então, se nós observarmos ali, parou o desmatamento? Vamos falar aqui do Brasil, principalmente ali na Amazônia, né? Que temos ali, muitos dizem, o coração do mundo ali está na Amazônia, mas será que eles pararam de desmatar a Amazônia? Eu acredito que não, não é, gente? Então, como nós vamos fazer isso? Se não pararem o desmatamento, você acha que há melhoras, né, para as mudanças climáticas que nós estamos tendo? Aí a gente percebe claramente as mudanças climáticas que acontecem todos os anos. Eu me lembro quando eu era quando eu era criança, o frio era um pouco mais intenso. Hoje, parece que na nossa região aqui quase não se faz frio mais, não é? E as chuvas, elas estão acontecendo normalmente? Antes começava a chover no comecinho de setembro. Nós observamos que no mês de setembro esse ano não choveu, praticamente não choveu nada. Então, assim, se não fizer alguma coisa, será que vai haver mudança, né? Cada vez mais quente, cada vez mais calor, né, Guilherme? Exatamente isso. Então, a gente percebe assim, o próprio homem está destruindo o habitat dele, né? Então, vai acontecer cada vez mais catástrofes, cada vez mais coisas que a gente não via antes. E, infelizmente, estão acontecendo. Por quê? Porque, né, a humanidade em si está destruindo, a ganância, principalmente, né, das pessoas. A gente vê muitos madeireiros que fazem ilegalmente, né, a derrubada de árvores ali, o desmatamento das florestas, para benefício deles. Mas eles não se preocupam em replantar essas áreas. Se eles desmatassem e replantassem, a gente sabe que isso demora muito tempo, né, para se ter aquelas árvores que se tem hoje, né, nessas florestas, ela vai demorar um tempo para chegar ao que nós temos hoje. Mas nem essa preocupação há, né, de replantar. Então, ali, a quem se dirige essa carta aberta? Essa carta é dirigida a todos os líderes mundiais que participariam da conferência das partes, de todas as partes ali, de todos os países, né, nessa conferência que houve em Paris. De que maneira se retoma o destinatário ao longo da carta? Então, olha, ao longo da carta, o interlocutor é sempre você, né? Você, ou seja, qualquer um dos líderes mundiais que estiver lendo essa carta. Qualquer líder mundial. Será que esses líderes, eles vão, né, estar de acordo com aquilo que foi dito para que se haja alguma melhora no mundo? Né? Eu começo a ver alguns documentários falando sobre isso dali, é bastante preocupante, né? Alguns cientistas falando sobre o planeta. Então, como o planeta está, né? A gente começa a ouvir essas questões ali, a gente começa a ficar totalmente desesperado, né? Fala, poxa vida, eu acredito que o fim do mundo esteja próximo devido a essas questões que a gente começa a ver se há alguma pessoa que ainda não acredita no fim do mundo e começar a ver esses documentários, sabe que o nosso planeta ele não vai aguentar muito tempo, não é? Número 4, quando essa carta foi divulgada? Em 27 de novembro de 2015, às vésperas da Conferência das Partes. Agora aqui é a número 5, com base nas informações do texto, o objetivo central da carta da WWF é chamar a atenção dos líderes mundiais para a oportunidade que a Conferência das Partes em Paris representaria para a humanidade. Continuando ali. Então, aqui a resposta é a letra C. Só lembrando que depois eu disponibilizo o gabarito para vocês, tá? Só terminar aqui a aula e eu conseguir entrar através do celular, eu já envio.
A carta aberta pretende ser um documento persuasivo capaz de alterar posicionamentos relacionados à conferência das partes. Releia o primeiro parágrafo para responder os itens a seguir. Qual é o propósito do primeiro período? Então, ali, o primeiro período, né, a primeira frase, de certo modo, ela se propõe a chamar a atenção dos líderes das nações que participarão dessa conferência, ao afirmar que eles terão a oportunidade de fazer história, certo? Então, isso é o que está ali no primeiro parágrafo do texto. Todos os líderes que irão participar, que participarão dessa conferência, eles terão a oportunidade de fazer história. Por quê? Eu vou fazer alguma coisa pelo meu país, correto? Agora aqui na letra B, no segundo período, qual é a relação de causa e efeito ali? Então, a primeira parte do período expressa a causa, que é chegar a um acordo forte, justo e universalmente vinculativo. É isso que eles falam ali no início do parágrafo. Que levaria a uma consequência. Então, qual seria a consequência? Você pode garantir que o mundo tem uma chance de lutar para evitar que os piores impactos, né, para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Então, ali, primeiro, né, a causa é chegar a um acordo, e a consequência é garantir que uma chance de lutar para evitar os piores impactos nas mudanças climáticas. Correto, gente? E aqui nós temos, então, causa, consequência. Quais são as principais reivindicações dessa carta? Nós vamos colocar verdadeiro e falso. Em linhas gerais, a carta reivindica que os líderes mundiais atuem na Conferência de Paris em prol do uso sustentável da Terra? Verdadeiro, isso sim. A carta apresenta dados referentes ao potencial do setor da Terra para acentuar as alterações climáticas e as emissões de gases do efeito estufa? Falso, né? Para acentuar, é para diminuir ali tudo, né? Na carta, ressalta-se a importância de combater o desmatamento e a degradação de florestas, assim como de gerir as florestas como sumidouros de carbono. Verdadeiro. Aqui eles falam sobre isso ali numa parte do texto que nós lemos. A carta faz referências a pesquisas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mas não a outras negociações ambientais ou ao setor privado e à sociedade civil. Então, isso aqui é falso. Ele faz sim, certo? Faz referência sim aos outros. Comente como se conclui o texto da carta. Então, como que vocês imaginam que terminam ali esse texto? O texto da carta ele se conclui com a afirmação de que as discussões e as decisões a serem tomadas na Conferência de Paris, elas são complexas, são bastante complexas. Mas o fim do desmatamento e o uso sustentável de recursos da terra são práticas que todas as nações elas devem apoiar, não só uma, mas todas as nações. O texto deixa claro que só há uma solução viável, apesar de o assunto ser bastante problemático, não é? Então, se vocês observarem ali, eles propõem ali que haja um fim do desmatamento. Mas será que isso é possível, gente? Né? Há uma solução viável, né? Há uma solução, só que basta saber, será que as pessoas vão cumprir com aquilo que elas estão falando ali? Se um líder, ele vai fazer com que no país dele ele consiga, né, deixar claro isso para todas as pessoas a deixarem de fazer isso, é uma situação problemática, né? Um assunto bastante problemático. Agora nós vamos mais lá para o final, onde tem um outro texto. Nós já vimos isso daqui. Nessa página 44. Eu não vou ler esse texto aqui para vocês, ele é um texto bastante extenso. Mudanças climáticas, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Isso.
Mudanças climáticas e multilateralismo são destaques no primeiro dia da Assembleia Geral da ONU. Então, aqui nós temos todo esse texto falando sobre o assunto que foi dito ali. No início do texto, nós lemos a carta, e aqui, não sei se vocês já leram esse texto, alguns presidentes aqui de alguns países, eles falam sobre o que pode ser, né, qual é a situação dos países deles ali que eles vivem. Então, aqui é mostrado, e na época aqui no Brasil ainda era o Michel Temer, que era o nosso presidente. Então, aqui só vou ler essa parte que fala sobre o Brasil. Então, o presidente brasileiro na época, Michel Temer, também criticou o protecionismo, né? O protecionismo pode soar sedutor, mas é por meio da abertura e da integração que a harmonia, crescimento e progresso podem ser atingidos, disse. Ele também enfatizou a importância de adotar o Pacto Global para essas migrações. Certo? Então, eu vou direto agora para as questões de interpretação aqui desse texto. Na primeira questão, de que forma as posições dos representantes de alguns países são apresentadas no texto? Eu prefiro acreditar que vocês já tenham lido esse texto. Sim? Se vocês não leram, podem ler depois, tá, gente? Mas ele fala sobre os presidentes falando sobre aquilo que eles... sobre o assunto tratado ali das mudanças climáticas, sobre, né, o desmatamento, sobre tudo isso ali que foi falado. Então, olha, as posições dos representantes de alguns países são apresentadas tanto pela reprodução direta das falas deles, né, das falas, que é mostrado ali, mostra o nome do presidente do país e a fala desse presidente, né? Entre aspas, como pelo discurso indireto, integradas ao texto de reportagem, correto? Então, ali a forma como é mostrado, como são apresentados ali alguns representantes de países é dessa forma, entre aspas, e de uma forma indireta, ok? Na Assembleia Geral da ONU, todos os países membros têm direito a discursar. Qual é a importância disso? Então, qual a importância de um discurso ali? Se todo presidente que está ali presente, ele pode falar. Isso é importante? Isso é fundamental, certo, gente? Para garantir a representatividade e a participação efetiva dentro de um encontro, né, tão importante quanto esse que foi feito ali em Paris. Correto? Então, é de extrema importância isso dali. É fundamental. Número 3, explica o sentido da fala de Dani Fowry, presidente das Ilhas Seychelles. A Dani Fowry, ela apresenta uma perspectiva ampla acerca dos problemas ambientais, ressaltando como estes estão diretamente ligados à paz e à prosperidade das nações. Então, nesse sentido, ela deixa claro que as mudanças climáticas representam uma ameaça existencial ao mundo como um todo e que não é possível negligenciar os efeitos dessas mudanças. Então, ela deixa bastante claro ali que tudo aquilo que está acontecendo no mundo todo, né, o desmatamento, eu estou falando, vou dizer apenas o desmatamento aqui, mas todo o problema que a gente vem observando ali, tanto o desmatamento quanto o assoreamento dos rios, né, as águas dos rios, que muitos rios estão praticamente mortos, né, devido a tanta coisa que é jogada dentro deles, estão matando tudo aquilo dali, sem pensar nas consequências, né, que acarretarão no futuro. Então, ela cita, né, a Dani Fowry, ela cita isso daqui na fala dela. No texto, número 4 aqui, a atitude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é tratada como uma nota dissonante nos debates da Assembleia Geral da ONU, né? Então, ele coloca ali uma nota dissonante. Letra C. Assim, qual foi a opinião predominante entre os participantes da Assembleia Geral, cujas opiniões estão reproduzidas na reportagem?
Então, ali, se você observa, só um minutinho. Isso. A maioria desses participantes, né, daqueles que participaram da reunião, se mostraram favoráveis à adoção de políticas multilaterais, ressaltando a importância da cooperação e do comércio internacional, tecendo críticas, também tecendo propostas protecionistas e nacionalistas, e evidenciando a importância da ONU para o bom equilíbrio do sistema internacional. Então, ali, a maioria deles se mostraram favorável, né, à adoção dessas políticas multilaterais. Correto, gente? Número 6 agora. Releia ao que disse Lenin Moreno, presidente do Equador, e explique como ele justificou a importância do multilateralismo e da cooperação internacional. Procure identificar a comparação que ele cria para expor seu ponto de vista. Então, ali, se você observar, né, o Lenin Moreno, ele justificou a importância do multilateralismo a partir da sua experiência pessoal, né? Ele é cadeirante e ele afirma que vê o mundo sentado na cadeira de rodas. Bastante interessante isso que ele falou ali. Essa perspectiva, a mesma de muitos outros cadeirantes do mundo, pode ser importante para formular outro ponto de vista, certo? Ele vê de uma maneira sentado ali. Nós podemos, né, ficar de pé olhando e formular outro ponto de vista, identificar dificuldades, superar problemas. Logo, é preciso que haja sempre troca de experiências e opiniões. Afinal, as dificuldades enfrentadas por um cadeirante podem passar despercebidas para outras pessoas que não são cadeirantes, certo? Então, ali, da mesma forma, os problemas que afetam nações pequenas podem não ser notados pelas grandes nações e vice-versa. Certo? Às vezes, um grande país ali, né, de extensão, ele pode não ver o problema que enfrenta uma pequena nação, como é mostrado ali no início do texto, ele falando sobre... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só achar aqui a parte do texto onde ele fala ali. O Peru, né, ele cita que é um dos países mais vulneráveis. O presidente peruano fala ali. E também o presidente das Ilhas Marshall, também ele fala sobre isso dali. Então, se vocês lerem o texto, vocês vão observar exatamente isso daqui, né? Os problemas que afetam nações pequenas podem não ser notados pelas grandes e vice-versa. Às vezes, um problema de uma pequena nação não é para uma grande nação, e de uma grande nação não quer dizer que seja para essas pequenas nações. Certo, gente? Eu já não tenho mais tempo para continuar ali. Mas nós chegamos ao final aqui desse capítulo e depois eu disponibilizo o gabarito dessas questões que nós corrigimos. Eu sei que não dá tempo de copiar, porque eu sei que não dá tempo de vocês fazerem todas as questões, né? Algumas são questões mais extensas, mas eu disponibilizo para vocês depois. Correto, gente? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!